Caraca, eu não tô entendendo essa bênção que você tá dando. A Má tá fazendo assim, ó, ela tá tipo, pondo a mão e parando. Mas, gente, a gente tá aqui remotamente pra falar com vocês sobre coronavírus. Não, a gente vai falar de coronavírus, a gente vai falar de dúvidas que vocês estão mandando pra gente, que a gente resolveu responder aqui pra vocês e chamar o nosso repórter em Dublin, o Rubinho, que vocês já conhecem da internet aí, dos passeios pela Temple Bar. Rubinho! Inclusive, tá na rua, não pode cair na rua, hein? Ele tá aí, ó, atrás das portas. Rubinho, do lado de fora, Rubinho. Cada um Você com seu também. Eu que vim pro Temple Bar, olha lá, eu que vim pro Temple Bar. E eu fazendo jabá aqui, né, pra galera. Caraca, Eu vou pôr meu Instagram na próxima. Só assim o Temple Bar tá vazio, né? Já acessaram a live cam do Temple Bar Sim. durante a quarentena? Põe um trechinho da live cam do Temple Bar aí pro pessoal ver as ruas vazias. Vazio? Gente, essa quarentena, todos os homens vão sair com um coque samurai, né? Mulheres vão ter coque samurai, não vou nem falar onde. Meu Deus. Como vocês mantêm o cabelo curto assim, bonito de vocês? Eu não tô fazendo nada. Eu cortei o cabelo acho que 2 dias antes do lockdown, assim. Sorte. Os meus flatmates maravilhosos, ó, o Renato raspou aqui pra mim, pra manter o meu corte aqui. E agora o negócio é a raiz crescendo, né? Antes uma raiz preta que uma raiz branca, né? Não posso garantir que não tem raiz branca aqui não, viu, Edu? Não vamos olhar de perto, não. Mas estamos aqui, gente, não pra falar de corte de cabelo, que a gente tá, como vocês estão vendo, no nosso querido e devido lockdown, mas a gente tá aqui pra responder algumas dúvidas que vocês mandaram pra gente, dúvidas que surgiram no nosso Instagram e que o Rubinho tá muito a par, inclusive, de muitas coisas que tá rolando, porque ele tá escrevendo essas notícias que vocês veem aí, sai a notícia do governo, 1 hora depois tá no site. Assim, questão de horas tá no ar. Então, se você quiser ver mais rápido que isso, vai na fonte do governo, liga pro prefeito, liga pro primeiro-ministro. E tá sendo muito doido, porque as notícias estão mudando, tipo, a cada segundo mesmo. Você vai no banheiro, você voltou, já é outra coisa, tem o primeiro-ministro dando discurso na televisão, tem que ficar muito por dentro mesmo. Então, beleza, vamos lá. Cadê as perguntas, gente? E chegaram muitas perguntas muito parecidas também, né? Então a gente vai dar uma filtrada no que chegou. Mas assim, vamos lá então. Muita gente perguntando aí sobre quando a quarentena vai acabar, né? Então, acha que a quarentena pode se estender além do dia 5 de maio? Eu acredito que sim. Assim, pelo que a gente tá vendo, o governo tá muito satisfeito com o andar da carruagem, digamos assim, da pandemia. E muito, obviamente, por conta do lockdown, das pessoas não estarem saindo nas ruas. Então, eu acho que o dia 5 de maio, que é a data limite do lockdown, é pouco perto do que a gente tem visto do crescimento de número de casos por dia. Eu acho que a gente só vai ter uma ideia mesmo como o governo tem feito, tipo, dias antes da data do término, entendeu? Sim. Mas eu acho que vai precisar, porque, assim, ou vai manter o lockdown, ou pelo menos continuar as escolas fechadas e vai começar a reabrir aos poucos, mas a situação não vai voltar à normalidade logo em seguida do dia 5, por exemplo. E tem um teste que o pessoal lá do meu trabalho mandou, que é quando você vai perder a cabeça, quando você vai pirar nessa quarentena, né? Então, no meu time, eu fui a que tá durando mais. Eu vou até dia 14 de maio, de acordo com o meu teste. E, na verdade, eu acho que as pessoas estão tão preocupadas em quando vai acabar, que isso acaba atrapalhando um pouco o seu momento, né? Então, agora é um momento muito de usar o mindfulness, a atenção plena, mais do que nunca. Tipo, vive um dia de cada vez, porque a gente não tem a menor ideia. E eu acho que isso tá ensinando muito pras pessoas que a gente nunca teve controle de nada, na verdade. E agora a gente tem muito menos controle ainda. Então, assim, vive um dia de cada vez. Claro que a gente tem que estar planejando e preparado, mas ninguém sabe quando vai acabar, então, né? Eu acho que a maior mudança do que está acontecendo agora é o seguinte, e isso tem um pouco a ver com que os países, como a Irlanda, Estados Unidos, países que têm mais poder aquisitivo, estão enfrentando a situação, que é, não importa quanto dinheiro você precisa jogar na economia, jogar, né, no povo para ajudar, para você não deixar as coisas caírem. Por quê? Não pode acontecer a situação que a gente tava com medo de acontecer, que era assim, uma hora vai acabar o dinheiro da galera que tá desempregada, a galera que é ambulante, a galera que depende da hora, ganha por hora, que não tem reserva. E o medo disso, o que acontece? Se você não tem esse controle, você não tem isso daí, a galera vai começar a saquear mercado, sabe? Aquilo que a gente ficou com medo, né? Que poderia acontecer. Tipo, a galera vai ter dinheiro para comprar comida, vai virar um problema maior. Mas o que os governos estão acordando em fazer, e isso assim, tem Banco Central tá apoiando, falando assim, gente, põe o dinheiro que você tiver que pôr, sabe? Injeta mais grana, tiver que fazer, sabe, investir com remédio, usa o dinheiro que você tem que usar da forma que tem que usar. A gente se preocupa com isso depois. O que é ótimo disso é que tira essa preocupação que a gente tinha, mas a preocupação que a gente tem ainda, e tirando isso na Irlanda, é que alguns países não estão fazendo isso, né? O nosso país, inclusive o Brasil, ainda não tá nessa pegada. Tá enrolando e dando R$600 daquele jeito. Tem mais coisas que pode ser feita. O governo, assim, isso é muito bom, sabe? Uma coisa positiva. Os governos estão realmente, assim, vamos injetar dinheiro para fazer acontecer. Mas é como consequência que vocês já comentaram. É muito provável que o lockdown não acabe, nenhum
períodos tão próximos, mas que seja mais controlado, né? Quanto mais controle a gente tem como aliviar uma coisa ou outra, abrir alguma sessão ou outra para alguma coisa muito específica, mas assim, estabelecimento, escolas, é muito difícil porque é muita aglomeração, né? E a gente fica pensando até como que vai ser a vida pós-lockdown, porque eu não sei, eu não consigo me imaginar assim tão rápido entrando num pub cheio. A gente vai ficar com aquela sensação esquisita, sabe? Tipo, nossa, será que ninguém aqui tem coronavírus? Então, Rubinho, inclusive você escreveu um texto, né, que a gente vai deixar, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, falando que a Úrsula disse que pelo menos até setembro o lockdown deve permanecer, é isso mesmo? A Ursula von der Leyen, não vou saber falar o nome dela, mas ela é a presidente da Comissão Europeia, que é a Comissão da União Europeia, né? Primeiro que ela advertiu as pessoas a não fazerem planos de férias de verão. Eu já fiquei assim, meu Deus. Todos os europeus esperando o verão, né? Principalmente aqui na Irlanda, que os irlandeses vão para Portugal, vão para Espanha, enfim. Sim. Ou seja, não façam planos de verão porque não se sabe o que vai acontecer. E o que acontece é o seguinte, o presidente francês, na verdade, ele numa reunião que aconteceu agora no fim de semana, ele que jogou isso, de a União Europeia não abrir as fronteiras até setembro. Abrir as fronteiras, principalmente abrir as fronteiras para os Estados Unidos, que também está tendo muitos casos, seria um tiro no pé para a União Europeia. Então ela já afirmou isso. Lógico que não tem um negócio marcado, ela não deixou isso assim registrado como o que vai acontecer, mas é o que deve acontecer. E então as férias de verão, que o verão é junho, julho, agosto, já era, entendeu? Não tem como. Eu estava vendo uma matéria também sobre as companhias aéreas, que a maioria também não tem planos de voltar a ter os voos, principalmente muitos voos nessa época do ano, porque a gente que mora aqui na Irlanda, a gente sabe que a Ryanair, por exemplo, ela adiciona destinos durante o verão que não tem durante o ano, para poder levar mais gente, né, viajando na época das férias de verão. Mas nesse ano não vai acontecer, e o que até a Úrsula diz é que, principalmente para os idosos do grupo de risco, é até o ano que vem, que não vai poder sair do país, por exemplo, ou sair da cidade, enfim. Viajar vai ser uma coisa assim muito complicada até o fim do ano, pelo menos. Maio, esquece. Pessoal que tá... Isso responde várias perguntas, porque acho que uma das perguntas que mais estão fazendo eu tinha meu intercâmbio marcado para maio, para abril, para final de abril, para junho. Esquece, né? Até então, a gente não acha que é muito inviável. Por mais que o lockdown oficial da Irlanda esteja até o dia 5 de maio, é muito improvável que liberem. E outra, não é só liberar, é o que vocês falaram. Por mais que abram algumas coisas, algumas exceções, não vai abrir uma escola que vai receber 200 alunos. Se colocando no lugar de uma pessoa que vai fazer intercâmbio, que quer fazer intercâmbio, ainda este ano, eu não sei se eu faria, assim. Pelo que a gente tá vivendo aqui, que a gente tá vendo tudo fechado, a gente sabe que não vai abrir de uma hora para outra, então a gente fica pensando em emprego. A maioria dos meus amigos estão em casa sem emprego, recebendo auxílio do governo, mas eles já trabalhavam antes. Eu fiz uma reportagem, aliás, estou apurando uma reportagem a respeito dos brasileiros que chegaram aqui e não tiveram tempo, por exemplo, de tirar o visto ou tirar o PPS, que é o cartão que você precisa para poder trabalhar. Me colocando no lugar de um novo intercambista, eu não faria intercâmbio este ano. Porque existe essas duas questões, acho que importantes, tá? Não é de que assustar as pessoas, você não faça esse intercâmbio. Pelo contrário, não desista do seu sonho. Só que é importante isso que o Rubinho tá falando, porque por mais que aconteça de liberarem, sei lá, vamos colocar aqui um mês aí, julho, liberem e as pessoas possam voltar aí à normalidade de certa forma, né? Não 100%. Você ainda tem que conseguir um emprego, pode ser que esteja todo mundo quebrado, fudido, não tá contratando tanto, para principalmente, né, os que a gente chama de subempregos, na verdade, o emprego pago por hora. Então tem um risco grande e você vai estar com uma despesa em euro com o que você trouxe de dinheiro em real. Se você tem um intercâmbio agendado para dezembro, espera, não faz nada. Espera ver o que acontece. Mas se você tá com o negócio marcado para maio, junho, aí talvez tem que remarcar e ver o que vai ser. Junho, ou até abril, por exemplo. Abril seria uma loucura vir para cá. Não. Não tem como. Não tem como, não tem condição nem maio, nem junho, eu acho. Gente, é muito grave isso que tá acontecendo, sabe? É muito maior do que, sabe? Não é Irlanda, tipo, mas é Irlanda, não é Irlanda, gente, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Eu, como o Rubinho falou, né, realmente, acho que se fosse pra remarcar pra esse ano, eu marcaria lá no finalzinho do ano mesmo, pra garantir, já deixaria pra 2021 mesmo. Vamos seguir com as perguntas. Próxima pergunta. O índice de casos aqui na Irlanda, em Dublin, está aumentando? Também saiu texto sobre isso. Eu posso responder o óbvio aqui, gente? Vai sempre aumentar, sempre aumentará. Até que começar a diminuir, né, Edu? Porque o número é cumulativo, gente. O número de... Você não tem que...
Cuidado com métricas erradas. Número de pessoas infectadas vai sempre aumentar até que a população inteira tenha pego o vírus. O que você tem que procurar é a taxa de aumento. Então, percentualmente está aumentando, tipo, se 10% das pessoas ficam infectadas por dia, tá mantendo 10%, ou tá em 9%, ou 11%. Essa é a importância que você tem que dar. O quão rápido está se espalhando o vírus, porque isso mostra que está sem controle, que aconteceu com a Itália. Se tá com uma taxa de aumento, porque é óbvio, mas controlada, tipo, tá tendo, sei lá, 5 novos casos por dia. Ok, a gente tem um controle, então é menos preocupante do que se você tem uma taxa desenfreada. Então, para fins aí de contabilidade, para o pessoal ficar contando número, pare de contar a quantidade de pessoas infectadas, porque esse número nunca vai descer, pelo menos não esse ano. E é engraçado que teve eu não sei porquê, eu não consegui descobrir porquê, mas um número grande de testes foram enviados para a Alemanha. Tá chegando só agora, de um tempo atrás. Então, os números agora, por exemplo, você não sabe se eles estão reais ou não, porque eles estão somando os casos recentes com os casos de testes que vieram da Alemanha, que são de muito tempo atrás. Mas pelo que a gente vê desse gráfico de novos casos, ele vai indo assim, né? Ele vai, não sei se dá pra ver na tela, ele vai crescendo, ele vai fazendo pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Então é um pouco difícil de saber, né? No dia 13 de abril, agora foram 527 novos casos. No dia 12, 430 novos casos. E no dia 11, 500. Então teve 500, 400 e 500 de novo, entendeu? Então é uma coisa meio louca, assim, que tá acontecendo. Não, eu ia falar, mas no geral tá aumentando porque todo dia tem casos novos. Então, assim... Sim. Né? Mas, assim, durante um tempo eu acho que vai seguir aumentando, até que realmente... Lembrem-se de que casos novos são pessoas diagnosticadas que, de certa forma, procuraram ajuda, né? Foram no hospital, foram fazer teste, o que for. A gente não tem como saber pessoas que ficaram em casa e podem ter tido um sintoma muito leve, não saíram de casa, mas não estão na estatística. E por mais que elas estejam doentes. E isso é 60% ou mais da população que não tem reação, né? Segundo o teste que eles estão fazendo. É o que a gente está vendo no Brasil, um monte de subnotificação, a gente não tem capacidade de saber como que tá no Brasil hoje. Mas assim, o que dá para saber um pouquinho mais a respeito das mortes, por exemplo. Hoje em dia, se alguém morrer na Irlanda, obviamente vão ver do que morreu e se foi de coronavírus ou não foi. Hoje mesmo, foram 41 mortes, que foi considerado recorde. Até então, o número máximo acho que tinha sido 36, se não me engano. Mas acho que ontem foram 13 mortes. Então tá muito assim o gráfico, é muito difícil de saber. Porém, eu estava lendo uma matéria, vou pegar aqui também, do Irish Times, que falava o seguinte, na verdade, estava comparando a Irlanda com o UK, que o UK tem muito mais casos. Então, em UK, a cada 100 mil habitantes tem 14,81 mortes. E na Irlanda, a cada 100 mil habitantes, 6,5. Menos que a metade. UK, a Irlanda tá muito bem, assim. Em UK, eles demoraram para poder fazer muitas coisas. Enquanto, por exemplo, aqui na Irlanda, o primeiro-ministro estava fechando escolas, o primeiro-ministro de UK estava falando ainda de lavar as mãos, de manter o distanciamento, sem ter um ato muito, assim, concreto, né? Enquanto aqui na Irlanda a gente estava cancelando o St. Patrick's Day, em UK estava tendo um campeonato de corrida de cavalo, que juntou 250 mil pessoas. Foi tipo, mais ou menos na mesma época. Aproveitar o momento para a gente falar também do primeiro-ministro, né? O Léo Varadkar, que ele já é ele por si só, ele é de família imigrante, ele é um cara que lutou por muita coisa aqui na Irlanda, que era um país muito conservador, não sei se você sabe muito mais, mas ele conseguiu, através de referendo, né, legalização de sexo do mesmo casamento. Eita! A legalização sexo antes do casamento. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele conseguiu a legalização do aborto, se não me engano, foi isso? Sim, também. E também redução do tempo de divórcio, que eram 4 anos, era inacreditável. A economia da Irlanda se recuperou muito rápido. Imagina a gente em 2009, 2010, 2015, que for, tá inacreditável. A gente já tá numa merda. Um grande salve. E ele agora se voltou, né, a atuar como médico também, pra ajudar aí as pessoas. Querido Léo. Então ele tá fazendo muita coisa. Claro que a gente não pode falar assim, se não tem ou não tem um viés político, mas pra mim, ele tá fazendo. O que eu posso fazer pra ajudar? Porque ele já pediu as contas, ele podia estar falando foda-se, sabe? Não, o cara tá fazendo o que tem que ser feito. Do what's necessary. Essa é a palavra que a gente ouve do Banco Central. Assim, faça o que for necessário. Tem que imprimir mais dinheiro? Vamos imprimir mais dinheiro. Vai dar inflação? Não vai dar inflação, porque a gente tá fazendo um negócio mundial, sabe? Então a gente vai resolver de uma forma ou de outra. A próxima pergunta é justamente, vocês acham que é melhor estar aqui na Irlanda do que no Brasil, nessa quarentena, no que diz respeito à segurança? Eu acho que sim. Essa foi a pergunta dela, mas a gente eu pode vou falar colocar geral. vários poréns, né? Minha opinião, aí vocês podem ver o que vocês acham. Se você, como o Rubinho falou, se você chegou agora de intercâmbio, não é um bom momento você estar aqui sem trampo, gastando em o que você tinha de reserva em reais em euro. Não faz muito sentido. Tá longe da família, não tem muito amigo ainda, já tá isolado. Você não tá, né, desfrutando o máximo que você pode da Irlanda. Se você já tava aqui, já mora aqui, por exemplo, eu moro aqui, eu tava no Brasil e eu vim pra casa, né? Eu voltei pra casa.
Não é que eu vim escolher, eu vou passear. Não, eu voltei para minha casa, onde está meu cachorro, onde eu moro, onde eu durmo, onde eu pago meu aluguel, onde eu sou tributado, tudo, minha casa, aqui é onde eu moro. Então eu voltei, para mim faz sentido estar aqui. E claro que se você é uma pessoa que, sabe, não tem muito amigo, não tem, sei lá, um grupo grande, ou mora com muita gente, se você tiver a opção de estar no Brasil, acho que melhor, né? Mas essa é a minha opinião. Eu concordo. Inclusive, a grande diferença entre brasileiros residentes na Irlanda e brasileiro intercambista. Geralmente, o intercambista, ele trabalha menos, tem menos direitos e deveres, né, digamos assim. E eu acho que num momento de crise como essa, até eu já pensei várias vezes, nossa, será que não era pra eu estar junto com a minha família, com os meus pais, com o meu cachorro lá no Brasil? Então, nesse sentido, eu concordo completamente com o Edu. Porém, a questão de segurança, não só de segurança, mas de segurança financeira, digamos assim, pra mim está sendo muito melhor aqui, porque a gente estava conversando dos R$600 lá. Pelo que eu tenho lido, está sendo uma burocracia absurda você pegar R$600 lá no Brasil. Que não é nada, né? E em poucos dias, era só você aplicar online, colocar os dados da empresa, é uma coisa tão básica assim. Eles só conferiam os dados, né? A empresa mandava que você tinha sido demitido ou estava em layoff e batia os dados, acabou, estava na sua conta em 7 dias. Não tem tanta burocracia assim. Então, de certa maneira, a segurança financeira e a segurança também de sair na rua, obviamente, eu não me sinto inseguro, apesar de eu morar no centro da cidade aqui de Dublin. Agora, principalmente, a gente vê muito mais na rua, as ruas estão vazias, mas tem lá os malucos, né, que ficam na rua, que a gente tromba mais com eles. Mesmo assim, eu não me sinto inseguro. A organização aqui na Irlanda tá sendo realmente exemplar, assim, sabe? O suporte que o governo tá dando para as pessoas, tudo, em geral. Eu realmente tô muito impressionada com todas as medidas que foram tomadas. E eu também escolhi voltar para casa, né? Porque eu tava no Brasil quando o lockdown começou e aqui é a minha casa, então eu escolhi voltar para cá, onde estão também as minhas coisas, o meu trabalho, o meu cachorro, que também ficou comigo aí uma parte do tempo, a gente dividindo esse cachorrinho lindo, né? Não é a hora de vir para cá, de chegar aqui, não é a hora para quem acabou de chegar, não é o melhor momento. Em termos gerais, para quem mora na Irlanda, eu me sinto melhor estando aqui na Irlanda. Parece que eu tenho mais apoio, eu me sinto mais segura. E para quem quer saber um pouco de como é que é, né, assim, essa diferença de estar no Brasil e estar aqui, o vídeo que saiu nessa terça-feira, agora dessa semana, eu falo justamente sobre isso, né? Então é legal vocês assistirem. Cada pergunta que a gente tá respondendo aqui, a gente já tá respondendo umas 25 perguntas diferentes, porque muita gente perguntou a mesma coisa, mas a gente vai encerrar por aqui hoje. Rubinho, muito obrigada pela participação. E quem quiser seguir o Rubinho direto lá no Instagram dele, qual que é o Instagram? @RubinhoVitch. E fiquem de olho no eDublin, no site e no Instagram, @e_Dublin, porque a gente tá postando notícias quentíssimas lá todos os dias, graças ao Rubinho querido. Então, fiquem de olho, sigam a gente, sigam o Edu, sigam eu, sigam o Rubinho e a gente se vê semana que vem. Beijinho. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.